A sanção dessa lei é mais uma daquelas coincidências irônicas que a gente sempre tem na política e tem também em Brasília. Como você falou, a gente está aqui no Arquivo Legislativo do Congresso Nacional para explicar o contexto de aprovação dessa lei. Porque além dela criar crimes contra a democracia, ela também revogou a Lei de Segurança Nacional e é ela que a gente vai mostrar aqui agora para vocês. A Lei de Segurança Nacional era de 1983, está assinada inclusive ali pelo ex-presidente João Figueiredo, da ditadura militar, era considerada um entulho da ditadura militar. Só que em 2021, essa lei estava sendo utilizada, inclusive, para investigar críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ela também foi usada para justificar a prisão de um deputado de direita. E é por isso que a discussão da revogação dela acabou ganhando apoio dos dois lados. A gente vai mostrar na tela para vocês, por exemplo, que o ex-deputado Daniel Silveira, ele foi preso com base nessa lei e o influenciador Felipe Neto, ele foi investigado por caluniar ou difamar o presidente da República durante a pandemia. Então, por conta desse contexto, a discussão no Congresso Nacional em 2021 acabou tendo apoio da direita e da esquerda para revogar a Lei de Segurança Nacional. Mas a direita, os deputados mais bolsonaristas, eles criticaram vários pontos de discussão dessa nova lei que foi sancionada em 2021. Tanto é que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou vetando alguns pontos. Por exemplo, ele vetou a criminalização de fake news durante as eleições. Mas a gente precisa dizer que ele sancionou a diferenciação desses dois tipos penais pelos quais ele está sendo julgado agora. E a gente vai explicar quais são esses dois crimes. A gente vai colocar também na tela para vocês a diferença. Golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena é de 4 a 12 anos de prisão. E depois, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. 4 a 8 anos de prisão. Vamos traduzir, então, de acordo com entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal e também da Procuradoria-Geral da República, a diferença desses dois crimes. O golpe de Estado, basicamente, é a tentativa de depor o governo eleito, o governo democraticamente eleito. Não necessariamente mexe com a estrutura dos outros poderes. E aí o ministro Alexandre de Moraes cita como exemplo o golpe de 64. Agora, a abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, ela vai além e ela mexe com todos os poderes, com os 3 poderes. Ela ela destrói com a estrutura da democracia. Por isso que a gente vê a diferença entre esses dois crimes. E é por isso que a Procuradoria-Geral da República está argumentando que os réus cometeram os dois crimes. E aí a gente vai colocar numa última tela para vocês quais são os argumentos da PGR para diferenciar esses dois crimes na trama golpista. O golpe de Estado, que é a destituição do governo legitimamente eleito, por exemplo, a PGR cita reunião com os embaixadores, em que Bolsonaro repetiu sem provas suspeitas sobre as urnas, a reunião ministerial de julho de 2022, Bolsonaro faz ataques infundados à lisura das eleições, documentos desacreditando o processo eleitoral, também o uso da PRF nas eleições de 2022, que eles fizeram bloqueios impedindo eleitores de votarem principalmente em regiões onde o presidente Lula teria mais votos e, por fim, a apresentação de minuta golpista ao alto comando do Exército. E aí, do outro lado, a gente vai ver os argumentos para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Como a gente falou, mexe com as estruturas dos outros poderes, ameaça de Bolsonaro contra o judiciário, discursos contra autoridades no 7 de setembro de 2021, monitoramento de autoridades, o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinha aquele plano para matar autoridades, entre elas o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E, por fim, a Operação Copa 2022, era um codinome num grupo de mensagens para monitorar o ministro Alexandre de Moraes e também para neutralizá-lo. E aí a gente cita também ataques virtuais contra autoridades. O argumento que a gente tem por parte da defesa é que eles querem unificar esses dois crimes
crimes em um crime só, uma tentativa de diminuir a pena final dos réus. Está em discussão no Congresso Nacional uma possibilidade de um projeto que possa alterar o Código Penal para, de fato, incluir esses dois crimes como se fossem um só. Mas o que a gente tem na lei hoje e que ficou muito claro por parte da Procuradoria-Geral da República e também por entendimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal em outros julgamentos, por exemplo, no julgamento das pessoas que estavam efetivamente no ataque às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, o entendimento é que esses dois crimes são diferentes, portanto, as penas deles também têm que ser computadas de forma diferente. Vale dizer também que esses dois crimes são crimes contra a democracia e caso os réus possam ser condenados por esses crimes, isso dificulta a anistia deles, uma eventual anistia lá no Congresso Nacional, porque existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal que crimes contra a democracia não podem ser anistiados.